salário mínimo no Brasil é muito baixo ou é muito alto? A partir de qual parâmetro? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o valor do salário mínimo no Brasil. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o valor do salário mínimo. Ele é muito baixo? Ou talvez ele possa ser considerado muito alto e de acordo com que tipo de parâmetro, né? Nós vamos começar olhando lá para a Constituição Federal. No artigo 7º, a nossa Constituição Federal trata dos direitos dos trabalhadores. Direitos previstos, vale repetir e repisar, no próprio texto constitucional. Dentre esses direitos dos trabalhadores, que são diversos e bastante interessantes e muito importantes também, dentre eles está o direito ao salário mínimo. E a Constituição dá parâmetros para esse salário mínimo. Esse salário mínimo deve ser suficiente para prover ao trabalhador e também à sua família, veja só. Então, a gente já começa a ter uma referência importante aqui. O salário mínimo, ele não é para fazer frente às necessidades apenas do trabalhador, mas do trabalhador e também de sua família. Relacionadas ao quê? E aí a Constituição traz uma série de coisas, como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário e até lazer. Veja só você. Então, vale a pena repetir e repisar. O valor do salário mínimo, segundo o paradigma constitucional, segundo o parâmetro do texto normativo constitucional, deve ser suficiente para fazer frente a todas essas necessidades do próprio trabalhador e também de sua família. E aí veja que me parece que a gente não precisa ir muito longe aqui, não precisa traçar grandes lucubrações, talvez a gente nem tenha grandes discordâncias para se concluir que o que a gente tem de valor do salário mínimo hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, em qualquer dia em que você esteja assistindo de qualquer ano, não consegue ser suficiente, a não ser que tenha havido entre a data da gravação e a data que você me assiste uma baita de uma revolução econômica e social no Brasil. O valor do salário mínimo não está nem de longe dentro do parâmetro constitucional. E ele não está nem de longe dentro do parâmetro constitucional porque ele está muito abaixo disso. O salário mínimo não é capaz nem de longe de fazer frente aí às despesas básicas do trabalhador e também de sua família relacionadas a tudo isso que a gente falou. Alimentação, moradia, transporte, educação, saúde, vestuário, lazer, por exemplo. Tá certo? E talvez valha a pena aqui pensar também que, veja, nós estamos falando disso tudo em condições dignas também, né? Porque a dignidade é um dos fundamentos da nossa República, está lá no artigo 1º, inciso 3º da própria Constituição Federal, tá bom? Agora, a gente até poderia dizer, isso encerra a discussão, está concluído, vamos para frente, mas dá para a gente problematizar, né? E pensar, olha, existe um limite daquilo que é possível fazer, e talvez aqui a coisa já pudesse ficar interessante, né? Porque quer queiramos ou não, o valor do salário mínimo serve para uma série aí como referência para uma série de coisas. Então, para o pagamento de aposentadorias e pensões, por exemplo. Então, não necessariamente relacionado a quem está recebendo aquilo como contraprestação de um trabalho presente, por exemplo. Também serve, segundo a nossa jurisprudência, como referência para pagamento de pensões alimentícias e tudo mais, mas se você volta um passinho atrás, aí nós falamos de aposentadorias e pensões, você tem que pensar naquilo que
que é possível alcançar com o orçamento público que a gente tem, né? E talvez aí já dê para ver que a coisa ela é um pouco mais complicada do que pode parecer num primeiro momento, porque quando a gente tem a definição do valor do salário mínimo, aquilo vale não só para o empresariado, para a iniciativa privada, mas tem uma série de reflexos sobre o orçamento público também, que é algo de equilíbrio bastante complicado. Mas dá para a gente ir um passo a mais nessa problematização ainda e pensar lá no que tem a nos ensinar a economia. E uma série de economistas vai dizer que mesmo na iniciativa privada, talvez o salário mínimo brasileiro possa ser considerado bastante alto e que isso é muito ruim para a população mais vulnerável. Veja, é bem verdade que a gente está falando aqui de economistas de viés liberal, né? Mas eles vão chamar atenção para o seguinte: se você tem uma massa grande de desempregados, maior do que o número de vagas disponíveis, e isso pode inclusive estar relacionado ao que o Marx chamou de desemprego estrutural, né, e tudo mais. Você pode pensar no que o Weber falou sobre isso também, mas vamos voltar para aquilo que está mais simples aqui. De fato, existe uma massa maior de desempregados do que de vagas aí a serem preenchidas no nosso mercado de emprego que vive girando. Se a gente tem o estabelecimento de um salário mínimo em um valor que seja alto, mais alto do que uma boa parte das pessoas estaria disponível a aceitar para fazer determinados tipos de trabalho, o que você tem é a possibilidade de quem decide, de quem tem o poder de decisão da contratação, de fazer a sua opção de contratação levando em conta, inclusive, preconceitos das mais diversas espécies. Do tipo assim, tem uma série de candidatos que eu posso contratar. Pessoas com determinadas características físicas eu não contrato. Pessoas a partir de uma determinada idade eu não contrato. Pessoa que tenha filho pequeno eu não contrato, porque pode precisar se afastar para cuidar do filho. Mulher, por exemplo, eu não contrato para não correr o risco de ter que encarar uma licença maternidade. Pessoas sem experiência prévia eu não contrato. Veja, e aí você pode imaginar nas mais diversos preconceitos, fundados ou infundados, tudo mais que uma pessoa qualquer possa ter. E aqui o fundados ou infundados de acordo com a história de vida dela, ou de acordo com os riscos que ela entende que ela eventualmente pode assumir e tudo mais, tá? Assim, procurando não ser lá muito simplista assim. Com tudo isso que eu estou querendo dizer, é o seguinte: você pega lá para ficar no mais simples possível. Você tem uma determinada vaga. Tem candidatos à vaga com ou sem experiência. Você tem que pagar para aquela vaga no mínimo o salário mínimo. Quem não tem experiência talvez aceitasse receber menos, até para ter oportunidade de experiência e tudo mais. Mas como quem tem a decisão de contratação precisa pagar no mínimo o salário mínimo, se quem já tem experiência topa receber o salário mínimo também, quem ainda não tem experiência fica excluído, de maneira que o estabelecimento de um valor de salário mínimo alto, e de novo, uma parte dos economistas considera o valor de salário mínimo no Brasil, por incrível que pareça alto, seria uma prática que tende a parecer muito boa, mas que implicaria aprofundamento de exclusões sociais. É claro que você pode pensar que esse é um argumento sujeito também ao questionamento, à crítica. Você pode falar, bom, se for para pensar assim, então dá para você legitimar uma escravidão de quem não tem experiência para depois ter experiência, se for levar o argumento aqui às suas últimas consequências. E o que eu estou tentando fazer aqui é simplesmente te mostrar que a questão é mais complexa do que parece, né, quando a gente leva em conta os limites e as contingências da realidade. Seria muito fácil a gente vir aqui falar só do que está escrito no texto normativo da Constituição, que tem que fazer aquilo, que o salário mínimo tem que ser no mínimo de X mil reais, ou qualquer moeda de qualquer época e tudo mais, e sem se pensar, sem procurar parar para pensar
nos desdobramentos possíveis de estudo, em como que você vai pagar a conta, esse tipo de coisa. O objetivo do vídeo, então, foi esse. Olha, é mais complicado do que parece. Para a gente opinar, talvez a gente tenha que estudar um pouco, não só da teoria do direito constitucional, para verificar lá o que são as normas de eficácia plena ou não, e até refletir sobre a natureza dessa norma relacionada ao salário mínimo, mas também para verificar que a gente precisa estudar um pouco de economia, inclusive de economia política, para poder ter uma visão que seja menos ingênua um pouco desses temas que são, repito, complicados. E levando em conta que está cheio de gente, é só fazer não sei o que. Se fosse só fazer qualquer coisa, o problema muito provavelmente já estaria resolvido. Eu espero que esse não seja o seu caso e que então você tenha chegado até este momento aqui do vídeo e que ele tenha sido interessante para você pensar e se animar para estudar aí mais, até para a gente poder discutir, tá bom? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz e por que esse vídeo te interessou. Eu fico muito feliz ao saber quem está assistindo e onde os vídeos estão chegando. E na medida do possível eu também gosto de interagir por meio dos comentários aqui embaixo, por favor, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a função da Constituição. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.